Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é a invasão do continente americano. Nós já vimos em outros vídeos que os europeus se espalhando pelo mundo aí para conquistar terras, invadir, ter novas oportunidades de comércio e etc., chegaram ao continente americano a partir do final do século XV. E encontrando diversos povos indígenas aqui, encontrando diversas formas de organização social, os espanhóis, em primeiro lugar, depois seguido de outros povos europeus, conquistaram os territórios dos povos indígenas à base de invasões. Aqui nesse vídeo nós vamos destacar duas invasões. A primeira delas tem a ver com o espanhol Hernán Cortés, que é chamado de o conquistador do Império Azteca. E Hernán Cortés, ali na década de 1510, já no final da década de 1510, ele, com um grupo de espanhóis, toma o Império Azteca, mas aqui é importante nós destacarmos que os espanhóis não conquistaram sozinhos. Por exemplo, com Hernán Cortés, você tinha um grupo aí de 300 pessoas, 300 e poucos homens aí, contra milhares de soldados, ligados aí ao Império Azteca. A conquista do Império Azteca, assim como a conquista do Império Inca, que vamos ver daqui a pouco, ela está ligada a uma série de alianças com diversos povos indígenas que eram inimigos dos aztecas. Então você tem, por exemplo, na história da invasão e conquista do Império Azteca, um caso particular da Malinche, que era uma indígena dada como escrava a Hernán Cortés, e ela sabia falar a língua maia e a língua asteca. E ela, servindo como intérprete, ela conseguiu abrir caminho para estratégias espanholas de invasão e conquista. Mas houve também alianças aí com povos que eram inimigos, povos, por exemplo, que eram dominados pelos aztecas e que queriam se livrar do peso do domínio azteca e acabaram auxiliando os espanhóis aí no processo de conquista. Depois a coisa se virou contra esses povos também. A ganância espanhola aí foi avassaladora. No caso do Império Inca, você tem a figura aí de Francisco Pizarro, que, liderando quase 200 homens, chega ao Império Inca e vai usar a mesma estratégia: se ligar a indígenas inimigos dos Incas. Os Incas dominavam um grande império aqui na América do Sul, e com isso vai acontecer também a conquista na década de 1530. Não foi um processo rápido, você tem aí os espanhóis avançando sobre o Império Inca desde a década de 1530 até a década de 1570. Então você tem aí 40 anos de resistências incas contra a invasão espanhola. O povo inca sobreviveu, você tem os incas, seus descendentes até hoje, mas a Espanha soube fazer um jogo aí, aproveitando-se das próprias relações de poder e de domínio dentro desses impérios indígenas, e com isso invadiu, conquistou e dominou. Em outros vídeos, nós ainda vamos continuar com esses tópicos a respeito da conquista e invasão europeia aqui no continente americano e a colonização europeia em nosso continente. Muito obrigado.